Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre a reserva de emergência, o nosso próximo passo para o enriquecimento. Muito bem galera, eu acho que vocês já devem saber o que é a reserva de emergência, mas para quem não sabe, o próprio nome dela já diz, é uma conta em que a gente vai deixar uma certa quantia de dinheiro guardado justamente para emergências. Que tipo de emergências? Vou dar um exemplo. Bati o meu carro, vou precisar trocar o retrovisor do carro. O que eu vou fazer? Eu retiro o dinheiro que eu vou gastar da minha reserva de emergência. Com isso, eu acabo não afetando o meu orçamento mensal. Por exemplo, eu ganho 3 mil reais por mês, beleza? Desses 3 mil reais, eu gasto 2.500 reais por mês, com as minhas contas. Se eu tiver esse acidente e eu tiver que desembolsar 1.000 reais, eu teria que desembolsar do meu gasto mensal. E com isso, as minhas contas estariam prejudicadas. É justamente por isso que a gente vai criar uma reserva de emergência. Como que a gente vai criar essa reserva de emergência? Extremamente fácil. Reserva de emergência tem que ter alguns pontos de atenção. Primeiro, alta liquidez. O que é isso? Eu tenho que conseguir recuperar esse dinheiro a qualquer momento. Por quê? Porque ninguém sabe quando vai acontecer uma emergência. Se a gente soubesse era fácil, a gente se preparava. Mas como a gente não sabe, então tem que ter uma alta liquidez. Segundo, uma alta segurança. Por que uma alta segurança? Não adianta eu investir o meu dinheiro vamos supor, numa ação, e essa ação valorizar 200%, sendo que ela tem a chance de perder valor. Minha reserva de emergência, ela nunca poderá perder valor. A ideia é que ela sempre renda um pouquinho, mas ela sempre vai render alguma coisa. E eu vou ter esse dinheiro guardado. Vocês podem falar para mim assim, eu não posso guardar esse dinheiro na minha carteira, no meu colchão? Pode, mas esse dinheiro não vai estar rendendo nada. Agora, se a gente pega essa mesma quantidade, aplica numa caixinha do Nubank, por exemplo, que tem uma liquidez altíssima, uma segurança extremamente alta, vai render para você o que esse dinheiro guardado fisicamente não renderia. E o terceiro ponto muito importante numa reserva de emergência é que como a gente tem uma liquidez muito alta, a gente tem zero risco praticamente, a nossa rentabilidade, como eu falei para vocês, não vai ser muito alta. E não tem problema. A reserva de emergência, a ideia dela não é render um alto valor, não é te trazer um retorno grande de capital, e sim te proporcionar uma reserva, te proporcionar que você tenha da onde tirar em momentos de necessidade. Beleza, como que a gente vai fazer essa reserva de emergência? Então, investimentos que a gente pode utilizar como reserva de emergência. Tesouro direto, tranquilo, é o investimento mais seguro do país. A gente está emprestando dinheiro para o governo, a gente consegue retirá-lo quando a gente quer, beleza? Caixinhas da Nubank, porquinho do Banco Inter, todos esses têm liquidez diária, todos esses têm uma segurança muito grande, praticamente igual à do Tesouro Direto. O que mais? Alguns CDBs que vão promover liquidez diária, também é viável. Só tem que tomar cuidado com aqueles investimentos, principalmente os que travam. Por exemplo, a caixinha da Nubank, temos aquela de liquidez diária, que eu consigo tirar quando eu quiser. Essa é boa para reserva de emergência. E temos aquelas que a gente deixa travado por 6 meses, por exemplo. Essas é um pouquinho complicado para reserva de emergência, porque eu só vou conseguir resgatar aqui a 6 meses. E como a gente comentou, não tem como saber quando uma emergência vai vir a acontecer. E quanto eu preciso ter nessa reserva de emergência? Vamos lá. A reserva de emergência, existem muitos padrões, muitas pessoas falam, 6 meses do que você gasta, 6 meses do que você ganha. O que eu acho legal, o que eu acho que seria a meta para todo mundo ter, de 4 a 6 vezes o quanto você ganha. Por exemplo, eu ganho 3 mil reais hoje, então a minha meta é ter entre 4 e 6 vezes esse valor. No caso, entre 12 e 18 mil reais, beleza? Mas eu preciso ter isso de uma vez? Não, você não precisa ter isso de uma vez. Você pode ir construindo isso aos poucos. É importante ter uma quantia pequena guardada, por exemplo. Vou falar daqui a pouco para vocês. Mas a gente pode ir colocando aos poucos. Por exemplo, eu destino 1.000 reais a aporte de investimento mensal. Desses 1.000 reais, eu vou tirar 20%, vou tirar 200 reais para ir colocando na minha reserva de emergência. Então, junto com a minha carteira de investimentos, eu vou criando a minha reserva de emergência. Por quê? Se eu esperar criar minha reserva de emergência para depois começar a investir, aí eu vou perder muito tempo, porque vai demorar para eu criar essa reserva completa. O ideal é que no longo prazo a gente tenha essa reserva completa, beleza? Mas a gente pode ir criando ela aos poucos. Beleza, vou dar um exemplo agora, um exemplo pessoal meu inclusive. Vamos falar
das dívidas que a gente comentou antes. O que eu faço primeiro? Reserva de emergência ou dívidas? Esse é um ponto complicado. É importante a gente ter uma reserva mínima de emergência quando a gente tem uma dívida. Por quê? Porque quando a gente tem uma dívida, lembra que o nosso foco é acabar com essa dívida. Por isso que o passo a passo da dívida veio antes da reserva de emergência. Mas é extremamente importante eu ter um mínimo guardado para quê? Para que no caso de uma emergência, mesmo eu tendo uma dívida, eu tenha de onde tirar e não afete o pagamento dessa dívida. Porque aí seria muito pior. Vou dar o meu exemplo pessoal então. Eu estou pagando o meu carro, certo? É uma dívida, querendo ou não, o financiamento é uma dívida. Junto com isso, eu tenho uma reserva de emergência mínima guardada ali. Eu tenho entre R$ 1.000 e R$ 2.000 guardados na minha reserva de emergência. Caso venha acontecer alguma coisa, eu tenho esse dinheiro para me socorrer. E aí eu consigo focar em eliminação da minha dívida. Então é muito importante essa parte. Essa é a parte mais difícil de definir. O que eu faço primeiro? Reserva de emergência ou dívida? Faça uma reserva mínima e aí foca na dívida. Matou a dívida, beleza. A gente vai para o próximo passo, que aí sim são os investimentos e a construção da reserva de emergência com o passar do tempo. Bom, galera, então foi isso. Esse é o vídeo de hoje, reserva de emergência, extremamente importante. Se todo mundo tivesse sua reserva de emergência, vocês veriam como as coisas ficariam muito mais fáceis no dia a dia, porque eu não ia precisar tirar do meu orçamento mensal para um eventual acontecimento que venha a ter. Então, tenham a sua reserva de emergência. Começa com um pouquinho, começa com R$100, R$200, R$1.000, vai crescendo ela gradativamente até chegar numa condição legal. Quando você tiver um salário seu guardado já, então uma vez o seu salário guardado, você vai ver como você fica mais tranquilo. Porque qualquer coisa que vai acontecer, opa, eu tenho meu salário guardado ali. E aí quando a gente chegar em 4, 6 vezes o seu salário, aí a gente tem uma garantia extremamente grande. Um ponto legal também da reserva de emergência, ela serve para quando as pessoas são mandadas embora. Por isso que muita gente fala da questão dos 6 meses do gasto mensal. Por quê? Porque mesmo se eu for mandado embora hoje, se eu tiver 6 meses do meu gasto mensal, eu conseguiria continuar pagando as minhas contas normalmente. Só que, como eu gosto de trabalhar com 4 a 6 vezes do meu ganho mensal, ou seja, do meu salário, eu continuaria, mesmo sendo mandado embora, com 6 meses do meu salário, mesmo não estando mais trabalhando. Por isso que eu gosto da questão em relação ao nosso salário e não ao nosso gasto mensal. Beleza? Mas não precisam ter pressa, o importante é construir aos poucos essa reserva até chegar na nossa meta.